Paz, que resolveu fazer diferença na sua casa, na sua família, fazer diferença no meio do seu povo, fazer diferença na sua geração, e aceitou o desafio de vencer os obstáculos que estavam impedindo que a sua casa, que a sua família, que o seu povo pudesse prosseguir. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, nos conta a história de Davi. Davi, aquele rapaz pequeno, aquele pastorzinho de ovelhas, que ousou, confiando em Deus, destruir o gigante chamado Golias. O interessante é que muitas pessoas planejam e almejam serem vitoriosas nas suas vidas. E por um tempo essas pessoas até conquistam isso. Elas vão subindo degraus, elas vão galgando, degraus mais elevados na sua vida, elas conseguem sucesso, conseguem vitórias, só que numa determinada hora, elas acabam fraquejando. Se nós olharmos para a nossa própria seleção de futebol, em 1950, parecido com o que aconteceu nesse ano, em 2014, quando o Brasil sediava a Copa do Mundo. E em 1950, talvez sendo muito mais favorito do que hoje, o Brasil foi ganhando todos os jogos, e quando de repente, no dia 16 de julho, quando ele precisava de simplesmente um empate com o Uruguai para se sagrar campeão, lá no Maracanã, ele perdeu de 2-1 e não foi campeão em casa. Esse ano, não porque talvez ele fosse favorito, mas por hospedar a Copa, o Brasil também se considerava um grande favorito. E nas redes sociais nós lemos que uma das palavras que nós mais escutamos em 2014, além de Pronatec, além de selfie, foi gol da Alemanha. Ele podia, se sagrar campeão, mas não conquistou, não conseguiu isso. Existem inúmeros desafios que aparecem diante de nós e que muitas vezes devem nos impulsionar a vencer. Gigantes que se aparecem diante de nós, muitas vezes querendo bloquear a nossa caminhada, bloquear a nossa ida ao encontro de Deus e até mesmo de conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Brasil passa por uma crise, isso não é segredo para ninguém, uma crise de corrupção econômica, a saúde está em crise, está enferma, a família está em crise, e existem inúmeros gigantes que nós precisamos de vencer. Com certeza, você venceu muitos gigantes em 2014. E eu não quero ser terrorista, mas em 2015, você também terá que vencer muitos gigantes. Você precisará destruir muitos gigantes. E o meu desejo nessa noite é que você saia desse lugar munido e armado para destruir os gigantes que se levantarão sobre a sua vida no ano de 2015. Amém? Amém. Primeira receita para você então: você só vai conseguir vencer os gigantes da sua vida se você não der ouvido ao pessimismo do povo. Repita comigo: eu não posso dar ouvido ao pessimismo do povo. O gigante Golias era um homem enorme. Se você ler aí o capítulo 17, você vai ver que ele tinha mais de 3 metros de altura. Era um duelista treinado, um homem que colocava medo. Só de olhar para ele, joelho tremia, perna tremia, calafrio. O povo tremia tudo diante de Golias, ninguém tinha coragem. E durante 40 dias ele ficava gritando: cadê o homem do povo de Israel que vai me enfrentar? Cadê o homem do povo de Israel que
vai me destruir. E ninguém tinha coragem de lutar com esse homem. Era uma voz de pessimismo o tempo todo. Eles ficavam murmurando entre eles: nós não temos condição de vencer Golias. Ele é muito grande, ele é treinado, ele tem armaduras, ele é um general de guerra, nós não vamos conseguir. Só que Davi venceu o gigante. Davi teve coragem para enfrentar. Davi não ficou dando ouvidos ao pessimismo do povo, e a voz do povo ali já era uma voz de fracasso. E hoje em dia não é diferente. Temos gigantes para vencer, temos dificuldades para serem vencidas, e a voz do povo ainda é uma voz de fracasso. Diante de toda essa crise que se instala no país, as pessoas não tem jeito. Diante das crises que se instalam na sociedade, não tem jeito. Diante das crises que se instalam diante da família, o povo diz: não tem jeito. Deixa eu dizer um negócio para você. É só no meio da crise que os heróis conseguem se destacar. Porque se não existir crise, não vai existir heróis que conseguirão vencer, passar por cima dessas crises. Então é no meio da crise que a gente consegue vencer os gigantes. Você pode sair daqui nessa noite sendo um vencedor, se você decidir não dar ouvido aos pessimistas que estão em volta de você. Isaac resolveu cavar poços no meio do deserto. Foi um vencedor no meio do deserto. Semeou e colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Pessoas que resolveram não olhar para as crises. Franklin Roosevelt, em 1880, tinha o desejo de ser presidente dos Estados Unidos. Só que vítima de uma poliomielite ou de uma paralisia da cintura para baixo, as pessoas diziam para ele que ele nunca teria condição de ser presidente de coisa nenhuma, muito menos de um país, de uma grande potência. E, no entanto, ele foi o presidente que foi por 4 vezes consecutivas eleito nos Estados Unidos. Ele resolveu não acreditar, não dar crédito naqueles que estavam com voz de pessimismo à sua volta. Se você quiser em 2015 ser um vencedor, não dê ouvido aos pessimistas de plantões que estarão na porta de sua casa, na porta do seu trabalho, por onde quer que você passe. Segunda coisa, você só vai conseguir ser um vencedor. Você só vai conseguir passar pelos gigantes da sua vida se você não der ouvido àqueles que estão com um olhar de crítica à sua vida. Eu não posso dar ouvidos aos críticos que estão à minha volta. Deixa eu te falar. Crítica de uma forma ou de outra machuca. Até aquela crítica que a gente chama de construtiva, ela não deixa de ser uma crítica. Só que existem aquelas críticas que machucam mais e machucam menos. Uma crítica, ela machuca muito quando ela vem de pessoas que estão acima de nós. Um dos grandes críticos de Davi era o seu irmão mais velho, Eliabe. E isso feria e magoava muito Davi, porque o seu irmão mais velho, alguém que estava com ele o tempo todo, ficava o tempo todo criticando, dizendo que ele só ficava ali no meio do povo para poder ver a bagunça, dizendo que ele estava ali de olho no prêmio, na recompensa, que ele não tinha condição de vencer os gigantes, ou o gigante Golias. Essa crítica machuca. A crítica machuca também quando as pessoas não conhecem as nossas motivações. Eliabe julgava a motivação no coração de Davi. Você está aqui porque você está de olho no prêmio. A sua motivação não é derrotar o gigante. A sua motivação não é glorificar a Deus. A sua motivação não é trazer a vitória para o povo. A sua motivação, ela é uma motivação errada. E Eliabe não conhecia os motivos do coração de Davi. A crítica, ela é dura e pesada quando ela é contínua.
E continuamente Eliabe criticava Davi. A crítica também machuca quando ela vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe conhecia Davi desde o seu nascimento. Sabia todo o histórico, a presteza dele em cuidar das ovelhas, em ser prestativo ao seu pai. A crítica machuca quando ela vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Isso acontecia com Davi. Você não tem estatura, você não tem força, você não tem destreza, você não tem a agilidade necessária. Então eles duvidavam do potencial de Davi. Uma revista muito conhecida nos Estados Unidos, no ano de 1986, publicou nomes de pessoas que foram consideradas que eram sem perspectivas para o futuro. Beethoven. Olha o que um professor disse dele. Esse jovem tem uma maneira muito estranha de manusear o violino. Prefere tocar as suas próprias canções ao invés de aprimorar as suas técnicas. Ele é um sem esperança na música. Quantas sinfonias Beethoven compôs? Walt Disney foi dispensado por um editor de jornal porque foi chamado de sem criatividade. Um homem que não tinha ideia para produzir nada. Quem é o Walt Disney hoje? O legado que ele tem deixado. Thomas Edison foi considerado pelo seu professor um estúpido que não tinha condição de fazer nada. Conseguiu patentear mais de 1000 invenções. Era um homem sem futuro. Albert Einstein era considerado incapaz e se tornou um grande físico. Louis Pasteur foi considerado um estudante medíocre na química. A sua sala tinha 22 alunos e ele foi considerado o 15º. No entanto, foi o inventor da penicilina. Henry Ford foi o primeiro a produzir vários carros em série, mas antes disso acontecer, ele faliu 5 vezes tentando produzir um veículo. Não deixe que as críticas coloquem medo no seu coração. Não deixe que em 2015 os gigantes cresçam e prevaleçam diante dos críticos que estão de plantão ao seu redor. Você só vai conseguir vencer os gigantes se você não der ouvido aos pessimistas que estão de plantão próximos a você. Você só conseguirá vencer os gigantes em 2015 se você não der ouvido aos críticos que estão de plantão diante de você. Você só conseguirá vencer os gigantes em 2015 quando você for uma pessoa autêntica. Eu preciso ser uma pessoa autêntica. Eles queriam que Davi derrotasse o gigante com armas alheias. Queria colocar uma armadura, uma lança muito pesada, um escudo muito pesado. E Davi falou assim: com isso, consigo. O meu negócio é na base da pedra, o meu negócio é no estilingue, é no bodoque, é com a funda. Eu não consigo utilizar estas armaduras. E deixa eu te falar, em tempos de crise, as pessoas irão querer que você seja exatamente igual a elas. E a receita para um não necessariamente é a receita para o outro. Só no SUS que às vezes a gente chega e o médico dá a mesma receita para todo mundo, né? Mas o médico que examina, cada um tem um diagnóstico diferenciado. E com Deus é assim. Somos únicos diante dele. Somos pessoas singulares diante dele. A arma que um tem para vencer o gigante não necessariamente será a mesma arma que o outro vai utilizar. Deixa eu te falar. Não se assuste se os gigantes
se levantarem diante de você, tentando se escarnecer, tentando rir das armas que você tem utilizado. Agarre o gigante pelo pescoço, chute a canela dele, né? Enfia o dedo no olho dele, sei lá, dá um soco na cara dele, mas joga esse gigante pelo pescoço no chão. E carregue com você uma frase que Og Mandino disse: o fracasso jamais me surpreenderá se o meu desejo de vencer for suficientemente forte. O fracasso não vai vencer você em 2015 se você tiver no seu coração a disposição de destruir todos os gigantes que se levantarão contra você. Quer vencer os gigantes em 2015? Não dê ouvido aos pessimistas, não dê ouvido aos críticos. Seja autêntico e utilize as armas que Deus tem te dado. Mas você precisa ser uma pessoa determinada a vencer. Eu preciso ser determinado para vencer. Davi não andou para a linha de batalha para guerrear contra Golias. Davi correu. Ele foi com sede. Ele foi com vontade. Davi era um homem determinado. E às vezes a gente fica perguntando, por que Davi escolheu 5 pedras? Não existe uma explicação bíblica teológica para isso, ou bíblico-teológica. Mas a grande maioria dos teólogos entendem o seguinte: ele tem disposição de vencer. E se ele errar na primeira, ele tenta na segunda. Se ele errar na segunda, ele tenta na terceira. Se ele errar na terceira, ele tenta na quarta. E ele vai tentando até ele ver esse gigante no chão. Deus não nos criou para que os gigantes pisoteiem os nossos pescoços. Deus não nos criou para vivermos fracassados. Deus quer fazer com que nós vivamos em triunfo e destruamos todos os gigantes que se agigantam diante de nós. Você precisa sair daqui, não se contentando com nada mais, nada menos do que a vitória. Meia vitória, meio troféu, meia medalha. Não é isso que Deus quer para você. E não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você saia daqui nessa noite como um vencedor de gigante. Amém. Para isso você não pode dar ouvido aos pessimistas, aos críticos. Você não pode lutar com as armas alheias. Você tem que ser autêntico e você tem que ter determinação para vencer. E por fim, você só vai conseguir ser vitorioso quando você reconhecer que a vitória foi dada por Deus, para a honra e para a glória do nome de Deus. Amém. Eu preciso reconhecer que a vitória vem de Deus, e é para a glória de Deus. Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Foi em nome de Deus, e foi para Deus, e foi para a glória de Deus que Davi venceu. Quando nós estamos com Deus, as coisas se tornam muito melhores e mais fáceis. Conta-se que um elefante foi atravessar uma ponte. E um abismo muito grande, uma ponte muito estreita. E tinha um elefante e um rato para atravessar aquela ponte. Na hora que o rato viu o elefante entrando na ponte, o rato pulou nas costas do elefante. No meio da ponte, ela começou a balançar, o elefante pesado para cá, pesado para lá, e o rato quietinho nas costas dele. Quando chegou do outro lado da ponte, o rato virou para o elefante: nós sacudimos aquela ponte. Quando nós caminhamos com Deus, é mais ou menos assim. Somos como ratos diante dele. Mas quando nós caminhamos e trabalhamos para a honra e para a glória dele, a gente vai chegar lá no final e falar assim: Deus, sacudimos a ponte, hein?
Deus, lançamos gigantes lá no chão, hein? Não fizemos nada, Deus fez tudo, mas eu estou agarrado com ele.